Então tá bom. Pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Essa é a terceira e última aula síncrona aqui da disciplina. Lembrando que o assunto da unidade 4 vai ser, excepcionalmente nesse semestre, que a gente tem um calendário diferente, ele vai ser assíncrono e o vídeo já está na página lá do AVA da disciplina, tá bom? Nessa aula, a gente vai falar sobre aprendizado ou aprendizagem, né? E normalmente quando a gente fala em um sistema inteligente, fica subentendido que esse sistema vai aprender de alguma forma alguma coisa. Então, se a gente vai falar que alguma coisa é inteligente, pode ficar subentendido para boa parte das pessoas de que vai acontecer algum tipo de aprendizado. Ou seja, esse sistema vai ter que aprender a atuar no ambiente a partir de um conjunto de dados que ele vai analisar, ou a partir da própria atuação no ambiente. E é isso que acontece quando a gente fala em aprendizagem aqui em inteligência artificial. Para simplificar, a gente pode dividir os três tipos de aprendizagem, a gente pode dividir os aprendizados em três categorias. O aprendizado supervisionado, que é o que a gente vai dar um foco aqui nessa conversa de hoje, mas ainda tem o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Tanto no aprendizado supervisionado quanto no não supervisionado, o sistema, os modelos e os algoritmos vão aprender qual é o comportamento desejado analisando os dados. No aprendizado por reforço, esse sistema vai aprender atuando no próprio ambiente. O aprendizado por reforço. E a ideia de todos os aprendizados, né, é que os algoritmos comecem a ter mais autonomia e a fazer as atividades de maneira autônoma, né? Sem depender de uma pessoa para ficar ali programando especificamente o que ele vai fazer. Hoje, em 2025, todo mundo já lidou com algum sistema que, que passou por um aprendizado supervisionado. Então, se vocês usam, por exemplo, o ChatGPT é um sistema que lá no começo do treinamento ele passou por um aprendizado, por um treinamento supervisionado. Então, o que a gente vai ver aqui é uma grande categoria de algoritmos de aprendizado supervisionado, e dentro desses algoritmos aí de aprendizado supervisionado, a gente pode citar aí um exemplo, o ChatGPT, porque a primeira etapa do treinamento dele é supervisionado. Se vocês tiverem alguma dúvida, no final da aula eu posso explicar um pouco como funciona isso aí para o ChatGPT, tá bom? Então, vocês me perguntem e a gente vai discutindo sobre isso. Uma coisa importante aqui do aprendizado supervisionado é que para que o aprendizado seja supervisionado, eu preciso ter no conjunto de dados a entrada do meu modelo, do meu algoritmo, e também a saída. E é daí que vem o nome supervisionado, porque eu tenho, para cada entrada, eu tenho a saída correspondente, ou seja, o que o meu modelo deveria prever. No aprendizado supervisionado, eu só tenho os dados e eu não tenho a saída correspondente. No aprendizado por reforço, que é outro tipo de aprendizado, eu não tenho nem isso. Eu tenho que ter um modelo de simulação do meu ambiente para poder treinar o meu algoritmo naquele modelo. Então, por exemplo, se eu quisesse construir aqui um sistema para aprender a jogar xadrez, se fosse aprendizado supervisionado, eu ia ter uma configuração do xadrez e qual jogada ele tinha que jogar. No caso do aprendizado por reforço, não. Eu só ia deixar esse meu algoritmo jogando vários jogos de xadrez e ele vai ganhando e perdendo, e à medida que ele vai ganhando, ele vai aprendendo quais são os movimentos que tem que fazer. Tem uma infinidade aí de modelos de xadrez, por exemplo, que são baseados em aprendizado por reforço. Quem joga talvez já tenha ouvido falar
num robô de xadrez que chama Lila Zero. Lila Zero, ele é treinado via aprendizado por reforço. Stockfish já é treinado via aprendizado supervisionado. Tá? Então, a gente tem aí, para essas várias, tem essas 3 categorias de aprendizado. Nessa aula, como eu disse, a gente vai focar no aprendizado supervisionado, porque talvez seja o subconjunto mais importante aí para a gente poder ter para primeiro ter o primeiro contato e também porque ele tem aplicações muito amplas, talvez seja o que tenha mais aplicações, tá bom? Então, assim, o que diz que existe, que a gente está lidando com um problema de aprendizado supervisionado, é porque eu tenho, para cada entrada, eu tenho uma saída correspondente. Aqui a gente vai chamar a entrada de X nessa aula e a saída de Y. A saída do meu algoritmo, eu vou colocar um chapeuzinho só para indicar aqui que essa daqui é a previsão do meu algoritmo. Os algoritmos de aprendizado supervisionado, em geral, eles fazem 2 coisas. Eles fazem uma previsão, e aí a gente vai chamar esse problema de previsão aqui como de regressão, que é assim que ele é chamado na literatura, ou seja, eu vou prever um número real ou eu vou prever um número discreto, e aí eu vou chamar essa previsão do número discreto de classificação. A gente vai ver um exemplo desses 2 problemas. O importante, a diferença dos dois aqui é que o valor que eu vou estar prevendo, ele pode ser tanto um número real quanto um número inteiro e discreto dentro de um subconjunto. Se for um número discreto, um conjunto aqui, se os valores são poucos valores, né? Então eu tenho aqui uma classificação. Se esses valores aqui são infinitos, eu vou chamar esse problema de regressão, tá? Mas a lógica dos 2 algoritmos, tanto de classificação quanto de regressão, é a mesma. A gente vai ter um conjunto de dados, e aí a gente vai ter um algoritmo de aprendizagem que vai definir os parâmetros de um modelo. Então, esse modelo aqui é uma função que tem vários parâmetros. E eu vou encontrar quais são os melhores parâmetros para esse modelo, para que esse modelo consiga fazer as previsões da melhor maneira possível. É importante a gente ter um outro conjunto à parte para a gente poder testar aqui o nosso modelo, porque senão a gente vai cair em problemas, num problema chamado de overfitting. Eu falo mais sobre isso na unidade 4, mas é importante a gente já agora entender que sempre que a gente estiver falando em aprendizado supervisionado, eu preciso ter um conjunto de dados aqui para o meu treinamento e também um conjunto de dados aqui para o teste. Tá? Ao decorrer da aula, eu vou tentar dar vários exemplos para mostrar o que significa cada uma dessas caixinhas aqui. O que significa conjunto de treinamento, o que é um algoritmo de aprendizagem e o que a gente está chamando de modelo, tá? Mas, sem dar nenhum exemplo concreto, essa é a estrutura. Esse é a estrutura do aprendizado supervisionado. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida sobre dessa discussão que a gente fez até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? A grande sacada aqui dessa história é transformar esse problema aqui de aprender, né? Então, a grande sacada do aprendizado supervisionado, como eu tenho entrada e a saída específica, é transformar esse problema aqui, essa ideia, né, de aprender, em um problema de otimização. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente precisa entender aqui na aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente para o aprendizado funcionar, a gente precisa transformar essa figura aqui, essa estrutura, em um problema de otimização. E como é que isso é feito? A gente quer que esse modelo consiga fazer a melhor previsão possível. Vocês conseguem entender que o objetivo aqui do aprendizado supervisionado é encontrar um modelo que faz a melhor previsão possível? Quanto melhor é o modelo. Então, imagina que já vou dar um exemplo para a gente não ficar tão
Imagina que eu tenho aqui, ó, um problema. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem no Comper, aqui da Fernando Corrêa, perto da UFMT, a gente tem lá no Shopping Estação, câmeras que detectam se uma vaga está ocupada ou não, né? Sensores que detectam se uma vaga está ocupada ou não. Todos esses são estacionamentos cobertos, né? Mas como é que seria para a gente fazer isso em estacionamentos descobertos, como, por exemplo, lá do Shopping Pantanal? Então, aqui a gente está vendo um problema, que é a detecção de vagas de estacionamento. Então, aqui, ó, eu tenho um monte de vaga de estacionamento, e nessa vaga de estacionamento pode ter um carro ou não. O que a gente vai ver aqui é que a gente pode criar um modelo de inteligência artificial para analisar esses quadradinhos dessas imagens aqui e identificar se a vaga está ocupada ou não. Observem que o melhor modelo é aquele modelo que consegue prever corretamente, ou seja, quando a vaga estiver ocupada, ele vai falar que a vaga está ocupada. Quando a vaga estiver vazia, ele tem que falar que a vaga está vazia. Por exemplo, essa vaga aqui está vazia, essa base de dados tem algumas dificuldades, que, por exemplo, pode ter uma árvore tampando aqui a vaga. Isso acontece no cenário aberto. Vocês entenderam esse problema aqui? Esse é um problema de classificação. Por que é um problema de classificação? Porque a saída aqui do meu modelo é ocupado ou vazio. Todo mundo conseguiu entender esse problema aqui, ó? Então, eu tenho uma câmera que está filmando o estacionamento e essa câmera está olhando todas as vagas. Essa vaga pode estar ocupada ou pode estar vazia. Como as vagas aqui são discretas, né? Eu tenho duas possibilidades só, ou a vaga está ocupada ou a vaga está vazia. Eu vou chamar esse problema aqui, essa minha previsão aqui, de classificação, certo? E o melhor modelo é aquele que consegue fazer a previsão mais perfeita possível, ou seja, quando a vaga estiver ocupada, ele vai falar que está ocupado, quando ela estiver vazia, ele vai falar que está vazia. E o objetivo, então, transformando isso num problema de otimização, é encontrar o modelo que acerta o máximo possível, que tenha o menor erro possível. E aí a gente transformou aprender em resolver um problema de otimização. Então, sempre que a pessoa está falando que tem um algoritmo de aprendizado supervisionado, ou em geral um algoritmo de IA, o que ela está fazendo é resolvendo um problema de otimização que está escondido aí, latente ou subjacente, que é o problema de você diminuir o erro de previsão do modelo. Certo? Entenderam? Ou aumentar o acerto. Então, a gente está resolvendo esse problema de otimização. Todo mundo conseguiu captar aí essa ideia? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar um monte de dado. Então, aqui o que é o conjunto de dados para esse exemplo aqui do estacionamento? É um monte de foto mesmo, de imagens aqui de vagas de estacionamento que estão ocupadas e que não estão ocupadas. Por exemplo, a gente tem aqui esses recortes, mas na prática elas vão ser assim, ó. Vocês estão vendo, né? Todo mundo está vendo? Ó, isso daqui é um monte de exemplo, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, de vagas que estão livres. E aí você vai passando, todas essas vagas aqui são vagas livres, tá? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Acho que agora ficou mais fácil de ver, né? E esse é o meu conjunto de dados, ó. Todas essas vagas aqui estão livres, então essa imagem aqui vai ser o meu X ali a nossa estrutura, no nosso framework, e o meu Y vai ser livre. Então, para cada uma dessas imagens aqui, ele precisa olhar para essa imagem e falar, olha, essa vaga aqui está livre. Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente tem as vagas livres aqui, a gente tem um monte de exemplo aqui de vagas que estão ocupadas. Então, o nosso modelo tem que olhar para essas imagens e falar, olha, essa vaga aí está ocupada. Tudo bem? Entenderam? Então, o que é o conjunto de treinamento? É um monte, uma coleção, um conjunto lá de dados que eu tenho a minha entrada e a saída. Nesse exemplo específico aqui do estacionamento, a minha entrada, que é o X, é uma foto, uma imagem, e a minha saída é a classe dessa imagem, que pode ser livre ou ocupado.
Ficou claro para todo mundo? Entenderam qual que é a sacada? Entenderam também qual que é a lógica do algoritmo de aprendizado? A lógica é encontrar os parâmetros de um modelo. A gente ainda não viu o modelo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas encontrar os parâmetros que tenham o menor erro possível. Ou seja, que a minha previsão consegue ser o mais perfeita possível. Para esse caso aqui da imagem, ele tem que olhar para todas essas fotos aqui, ou para a maioria delas, ou para o máximo de fotos que ele conseguir, e falar: olha, essa vaga aqui está ocupada, porque é isso que se espera. Nesse caso, tem alguns desafios, né? Tem árvores tampando, os carros estão em várias posições, então o modelo tem que capturar todas essas variações. Os carros têm várias cores, ele pode ser preto, pode ser cinza, parecido com um asfalto, e etc, etc. Pode ter uma árvore aqui, então tem oclusão. Entenderam? Então, é o seguinte, quando alguém fala que treinou um modelo de inteligência artificial, o que essa pessoa fez foi pegar uma base de dados, nesse caso do aprendizado supervisionado que tem entrada e saída, e passou por um algoritmo de otimização, e esse algoritmo de otimização encontrou os parâmetros corretos de um modelo. Os modelos podem ter muitos ou poucos parâmetros, dependendo do tipo de problema que eu estou querendo resolver. Se eu tenho muitas variáveis e muita coisa, muitas relações para eu conseguir perceber, eu vou precisar de mais parâmetros. Então, se vocês já ouviram alguma matéria sobre o ChatGPT, agora parece que saiu o ChatGPT 5, né? Uma das coisas que eles vão falar lá é que tem, não sei quantos milhões ou bilhões de parâmetros. E o que eles estão querendo dizer é que lá dentro do modelo, para ele poder transformar essa entrada numa saída, ele vai ter um monte, bilhões de números que ele vai ter que preencher. Então, para eu poder treinar, eu vou ter que preencher adequadamente cada um desses parâmetros. Estão entendendo? Para cada valorzinho que eu coloco lá, eu vou ter uma saída. E eu quero preencher os valores para eu acertar o máximo possível na minha previsão. Então, esse é o problema de otimização que o algoritmo de aprendizado ali resolve. Ficou claro para todo mundo? Então, é, tem vários jeitos da gente criar esses algoritmos. Hoje a gente tem umas ferramentas como essa daqui, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar, eu não coloquei ela lá na disciplina, mas eu vou colocar o link aqui no, no chat. Vou colocar ele aqui no chat para todo mundo poder entrar. Isso daqui a gente consegue treinar modelos de inteligência artificial sem ter que programar muito. Então, esse com ferramentas como essa, há outras, tá? A gente consegue subir as imagens aqui. Eu subi aquelas imagens lá de vagas ocupadas e vagas livres. Ele vai treinar para um determinado número de épocas. Eu já explico o que é isso. Isso aqui vai uma rede neural, já explico o que significa. Mas depois que ele treinou, você consegue saber o que está acontecendo. Deem uma olhada nessa função aqui. Essa função aqui é o erro de previsão. Observem que à medida que o treinamento vai acontecendo, o erro de previsão vai diminuindo. Ele começa alto, que essa é curvinha em azul aqui, e ele vai caindo. Então, isso daqui é o que o algoritmo de otimização do treinamento está fazendo. Ele está diminuindo o erro de previsão, ou seja, ele está otimizando aqui essa função aqui de erro de previsão. Tá. Dei esse exemplo aqui com imagem para tentar deixar o mais concreto possível aqui para vocês o que a gente está fazendo. Ficou claro para todo mundo? Então, coisas que são importantes para a gente aqui. O que significa treinar o modelo? É importante que vocês entendam o que significa treinar. Treinar significa pegar um conjunto de dados e passar para esse modelo para ele poder encontrar os melhores parâmetros para aquele conjunto de dados. Então, o modelo vai pegar essa imagem aqui, ele vai ter que encontrar qual parâmetro ele tem que preencher lá para ele identificar que nessa imagem aqui específica tem um carro. Aí ele vai pegar essa outra imagem aqui, vai avaliar e vai falar, não, mas que parâmetro eu tenho que colocar para eu
acertar ou para eu prever que aqui não tem um carro. E eu vou fazendo isso para cada imagem. Pego lá uma imagem e faço. Esse parâmetro. Aí veio o outro, não, é esse. É esse, é esse, é esse. E esse é o problema de otimização que os algoritmos de aprendizado resolvem. Tá? O primeiro modelo que a gente vai ver aqui é o modelo mais simples possível. Pode falar, José. O, Professor, no caso aí, a gente não teria que colocar vários parâmetros ao mesmo tempo, porque um está na posição, outro é uma cor, outro. Às vezes pode estar perto de uma árvore e aí o carro ser verde também. A gente teria que colocar vários parâmetros ao mesmo tempo. Sim, para esse modelo funcionar aqui, ele precisa ter milhares de parâmetros. Esse modelo aqui não tem só um parâmetro, não. Esse modelo que a gente viu para identificar a vaga de estacionamento, para ele funcionar, ele precisa ter milhares de parâmetros para ele poder identificar que tem uma árvore, não tem uma árvore, que funciona com qualquer cor, entendeu? Você tem razão. São muitos parâmetros. Ok, eu estava entendendo que era um parâmetro só. Não, são tudo Obrigado. isso vai depender do modelo e modelos grandes, como por exemplo o ChatGPT, tem bilhões de parâmetros. Para esse caso aqui, acho que com milhares de parâmetros a gente consegue ter um resultado legal, mas quanto mais parâmetros, mais graus de liberdade esse modelo tem para acertar a previsão, tá? Só Isso é mais uma uma, coisa boa, mas uma coisa ruim. só Por que mais que uma isso... pergunta. E a carga de arquivos que vai ter isso aí, tem que ter uma capacidade enorme de arquivamento de dados, não? São duas coisas. Quanto mais parâmetros o seu modelo tem, mais dados você precisa. Então, vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa na mídia aí sobre o treinamento do ChatGPT, por exemplo, que ele precisa ter dados, muitos dados. Por quê? Porque ele tem bilhões de parâmetros. Quanto mais parâmetros, mais dados você precisa. E você precisa guardar esses dados em algum lugar, então você vai precisar ter espaço, né? Mas mais do que isso, você vai precisar ter um bom ou um supercomputador, dependendo da quantidade de parâmetros, para poder treinar o modelo. E por isso que a gente tem aí uma guerra geopolítica, por exemplo, dos Estados Unidos com a China, que não deixa a China acessar os modelos, porque assim você precisa ter, não deixa a China acessar uma tecnologia lá de processamento, porque assim você cria barreiras para desenvolver modelos lá na China, entendeu? Então, assim, sim, é verdade, a gente precisa ter bastante espaço para guardar, mas mais do que isso, a gente precisa ter um poder de processamento alto, e é por isso que a NVIDIA, que é a empresa que está por trás da tecnologia de processamento desses algoritmos, é uma empresa que talvez seja a mais valiosa do mundo hoje, porque a gente precisa ter um poder alto de processamento, tá? Só o seguinte, um robô, por exemplo, que funciona com uma IA, ele tem que ter como se diz, um apoio por trás de uma máquina grande, né? Para ele fazer contato, não tem? Porque senão ele não vai ter onde armazenar tanta informação. É isso? Pode, assim, é que são duas coisas. Uma coisa é isso que a gente está vendo aqui, que é o treinamento, que a gente está discutindo. A outra coisa é quando a gente for que a gente for inferir, né? A gente chama esse processo aí de inferência. Aí, nesse caso, o processamento é um pouco menor, mas ainda assim, dependendo do que você for fazer, pode ser alto, e aí você precisa ter, sim, em alguns casos, alguma coisa por trás. Então, um robô autônomo, ele vai precisar ter, sim, um servidor por trás, um carro desses que se dirige sozinho também. Então, tem essas coisas, assim, dependendo do que você for fazer, precisa. Isso. Ok, obrigado. Dependendo da coisa, a gente consegue até embarcar numa plaquinha menor e etc. Mas dependendo do que você for fazer, se for uma tarefa muito complicada, você não vai conseguir. Você vai precisar ter por trás um sistema de superprocessamento, entendeu? Ok, Mas obrigado. então, coisas que são importantes aqui que a gente discutiu até agora. Modelos, os modelos de aprendizado, eles têm parâmetros, os parâmetros podem ser de 1 a bilhões, tá? Não tem limite aí. Quanto mais complicado for o modelo, mais eu consigo aprender, mais coisas eu consigo aprender, mais
padrões eu consigo capturar nos dados, mas mais dados eu preciso. Isso é um ponto. A outra coisa é que o aprendizado é um problema de otimização em que eu estou tentando diminuir ou encontrar os parâmetros que eu tenho o menor erro de previsão possível do modelo. É isso. Acho que essa é uma conversa muito importante do que a gente falou aqui até agora. E a gente tem muitos modelos de tudo quanto é tipo, e o modelo mais simples que a gente pode fazer é um modelo linear, em que a gente tem uma quantidade de parâmetros, dependendo da quantidade de variáveis que a gente tem, um parâmetro fica livre e todos os outros parâmetros eles só estão multiplicando as variáveis. Então, meu modelo é um parâmetro que eu multiplico uma variável. Nesse caso aqui da minha imagem, cada pixel dessa imagem aqui, deixa eu voltar aqui. Cada pixel dessa imagem é uma parte da minha entrada. Então, essa imagem, quando eu falo imagem, não é que eu tenho um dado só. Para cada pixel, que é cada célulazinha aqui dessa matriz da imagem, eu vou ter um valor, um número que vai corresponder a ele. Como a imagem aqui é colorida, na verdade, a gente vai ter 3, né? 3 valores para cada pixel. Que é a imagem colorida. Talvez vocês tenham já visto, já tenham ouvido falar em RGB. Então, as imagens coloridas, elas são representadas nesse espaço de cor aí, RGB, que eu vou ter uma parte lá para a banda vermelha, para verde e para azul. Mas são vários valorezinhos. Então, o que é uma imagem? É um monte de número. Então, essa foto aqui acho que é um Gol, né? Acho que isso daqui é um Gol preto. Isso daqui é um monte de número, um monte de número, um monte. Você pode ver esse monte de número como um vetor, ou pode ver esse monte de número aqui como uma matriz, mas o que importa é que eu tenho um monte de número. E se eu fosse desenvolver um modelo linear para isso, eu ia ter um parâmetro para cada um desses números. Está entendendo? Esse é o modelo linear. O modelo linear é aquele em que eu tenho um parâmetro para cada componente de entrada e um parâmetro livre aqui que não está associado com nenhum. E o primeiro modelo que a gente vai ver não é de classificação, é de regressão, e talvez seja o modelo mais usado de todos, e mais estudado de todos, que é um problema que a gente chama de regressão linear. Imagina que, por exemplo, nesse caso aqui da aula, eu tenho um conjunto de dados que associa a temperatura do dia com os lucros de uma determinada sorveteria. Então, à medida que a temperatura cresce aqui nesses dados, o lucro daquela sorveteria aumenta, tá bom? A temperatura aqui não está em Celsius, está em Fahrenheit, então os valores aqui sobem muito, né? E esses dados eu tirei do Kaggle, tá? Então, eles estão muito bonitos, assim, são dados bons para exemplo, porque eles estão muito bonitos, há uma correlação muito forte entre a temperatura e o lucro da sorveteria nesses dados. Mas a gente poderia pensar em outras coisas. A gente poderia prever o valor de uma casa, dado, por exemplo, a quantidade de quartos, a área e alguma coisa. Mais ou menos o que, por exemplo, um banco faz na hora que ele vai avaliar a sua casa. Então, a equipe de engenharia que faz a avaliação de uma casa, uma das coisas que ela vai lá, faz uma vistoria, né, para ver se a casa não tem nenhuma avaria estrutural e etc, etc. E depois ela vai fazer vai usar um algoritmo de regressão parecido com esse para descobrir qual que é o valor daquela casa, analisando outras casas que foram vendidas naquela região, e aí o modelo vai conseguir capturar as relações entre as variáveis, né? Como a região, o número de quartos, a área, e se relaciona com o valor ou com o preço do imóvel. Então, isso tem aplicações assim, variadas, a gente pode usar a regressão para um monte de coisa. Um modelo, talvez um modelo padrão aí de previsão, e nesse caso aqui a gente está falando em regressão linear e de uma variável só, a temperatura vai me ajudar a prever o lucro. Sim, imagina que uma sorveteria tenha isso, ela consegue fazer projeções para a semana, né, de quanto que ela tem que produzir, inclusive, porque assim, se eu sei que a temperatura durante a semana vai cair, eu posso resolver
produzir menos, porque eu sei que eu vou vender menos. Tá entendendo? Então, assim, por mais que seja um modelo simples, ele tem um monte de aplicação prática mesmo em real que as pessoas podem usar. Então, se eu tenho mesmo um modelo que funciona para conseguir prever vendas a partir de uma determinada variável, nesse caso temperatura, e eu sou, por exemplo, uma sorveteria, ou eu sou um restaurante que consegue prever isso de acordo com o dia da semana e etc., eu consigo, por exemplo, evitar desperdício, evitar que as coisas estraguem. Então, os modelos de regressão, por mais simples que eles sejam, eles são muito úteis. E eles são úteis também por uma coisa, eles são muito fáceis de entender. Então, assim, quando a gente encontrar e desenvolver um modelo de regressão, como, por exemplo, a gente fez aqui para esse exemplo da temperatura, a gente vai encontrar essa reta aqui, que vai me ajudar a prever. Observe que eu nunca vou conseguir prever exatamente, ó, esse ponto azul aqui, vocês estão vendo onde está o mouse, né? Estão vendo? Veja que esse ponto azul aqui, ó, ele está um pouco longe da minha reta vermelha. Mas a reta vermelha, ela foi colocada aqui. Observe que ela resolve um problema de otimização. Vocês conseguem ver que ela é a reta que fica mais próximo de todos os pontos, ela acaba ficando meio que no meio aqui dos dados, ou ela não tá tão longe desse quanto não está tão longe desse. Se eu descesse essa reta mais um pouco, ela ia ficar mais longe desses dados que estão aqui mais para cima, e se eu subisse a reta, ela ia ficar mais longe dos pontos que estão aqui para baixo. Veja como realmente essa reta aqui está resolvendo um problema de otimização. O que ela está fazendo é tentando fazer esse erro de previsão ser o menor possível. Vocês conseguem visualizar isso aqui nesse gráfico? Então, o que é legal? Que a gente consegue ver que a variável, como a variável temperatura afeta o lucro, porque a gente tem o valor aqui que eu estou multiplicando a minha temperatura. Se eu tivesse duas variáveis, eu conseguia saber, inclusive, qual variável afeta mais a outra. Eu coloquei um monte de código aqui para que vocês tenham noção do que está acontecendo por trás. E o que está acontecendo por trás aqui desse problema de otimização? Esse problema é resolvido via derivada. Então, o que a gente está resolvendo aqui é um algoritmo, né, nosso algoritmo de aprendizagem chamado de descida do gradiente. Então, eu vou derivar a minha função aqui de erro ou de custo, e vou encontrar quais são os parâmetros. Olha o que acontece no treinamento desse modelo, uma função de custo. Esse é o gráfico dela. Vejam como ela está sendo otimizada. Veja como o erro está diminuindo. A cada iteração, ele está caindo. Vocês estão conseguindo ver? Vocês conseguem ver isso? Então, eu tenho um algoritmo que vai encontrando os parâmetros, e toda hora que ele muda os parâmetros, o meu erro diminui. Até chegar uma hora em que ele para de diminuir. E aí eu encontrei os parâmetros certos aqui para o meu modelo, e aí eu encontrei essa reta vermelha. A gente pode ver essa função de custo como como, as, como uma superfície 3D e as curvas de nível. Então, ele vai começar em algum ponto e vai encontrar ali o ponto ótimo ali dessa função. Então, de novo, a gente pode ver isso de outras formas. Eu fiz as contas aqui, a parte matemática, etc., para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o aprendizado é realmente um problema de otimização e é um problema matemático. Eu estou tentando encontrar quais são os melhores parâmetros. Eu vou fazer isso em inteligência artificial via derivada. Eu sempre vou calcular as derivadas. Eu acho que vocês aprenderam derivada lá na disciplina de cálculo, né? Aprenderam, né? Então, assim, essa talvez seja a grande aplicação daquele conteúdo lá de derivada. Eu posso usar tudo aquilo que vocês podem usar tudo aquilo que vocês aprenderam para treinar um algoritmo. E esse algoritmo foi, aqui nesse caso, inteiramente treinado do zero, programado, todas as derivadas foram todo programado do zero, não está usando função nenhuma. Então, só se alguém tiver curiosidade de como é que isso é feito, aqui nessa nota eu expliquei. Mas o importante, assim, no primeiro momento, é entender que esse é um processo de otimização que eu estou encontrando o melhor dos parâmetros. No caso aqui do problema de regressão
de uma variável só, eu tenho dois parâmetros. Eu tenho o parâmetro que está livre e o parâmetro que tá multiplicando com a minha variável temperatura. São esses dois parâmetros. Eu vou encontrar eles via derivada aqui. Tá? E aí, esses dois parâmetros aqui, vai ficar o θ zero aqui mais ou menos perto de 50 e o outro mais ou menos perto de 15. E esse vai ser o ponto ótimo aqui que o meu algoritmo vai encontrar. Tá? Esses são os dois parâmetros. Nos modelos mais complicados, eu vou ter muito mais do que dois parâmetros, porque dois parâmetros não vai ser suficiente para encontrar tudo. Pode falar, José. Ô, professor, uma vez eu quis entrar na faculdade de música, sabia mais ou menos arranhar um violão, certo? E o que me pediram? Para mim dedilhar 6 músicas clássicas, né? É claro que no meu rasqueadão não ia dar para mim fazer esse dedilhamento das músicas clássicas, né? Agora, aqui no Tecnologia, teve um, um módulo de programação, né? Para a gente depois desenvolver toda essa parte científica, entendeu? Você não acha que está mais ou menos comparado? Assim, é que tem muita coisa, né? Essa história de inteligência artificial aqui é um negócio bem grande, né? É um negócio, assim, como o negócio é grande, como a área de pesquisa é grande, como tudo é grande. Então, se a gente fosse discutir qualquer aspecto aqui da inteligência artificial, ia, assim, ia várias horas, vários dias discutindo, e a coisa meio que não se encerra. Entender tudo exatamente como funciona é uma coisa que dá bastante trabalho e que exige bastante tempo, né? E que a gente não tem todo esse tempo do mundo. Mas eu acho que é importante, assim, sendo bem sincero, entender algumas coisas, né? Primeiro são essas que eu acabei de explicar, e as outras é tentar entender minimamente que esse processo ele é lógico, né? Tem uma série de passos assim que você vai executando, você consegue ver quais são eles, e com o tempo, se você se dedicar, eu acho que você consegue entender perfeitamente. Mas parece muito com tocar violão, porque eu acho que tudo na vida é como se fosse fazer caminhada ou tocar violão, né? Tem que fazer bastante para você conseguir entender. E em alguns momentos você precisa aceitar que aquilo é aquilo e não tentar entender tudo. Sei lá, na primeira aula de violão você vai estudar campo harmônico, não vai dar certo, né? Não dá. Não vai dar certo, mas assim, com certeza, em algum momento você vai entender que é assim, você está fazendo ali o 4-5-1 do violão, né? Você está na quarta daquele campo harmônico, e aí você vai para a segunda, e depois, sei lá, não, está na segunda, e aí você vai cair lá na primeira para poder. Então, em algum momento, talvez você entenda essa lógica, mas assim, na primeira aula vai ser difícil você entender tudo, e é isso que está por trás, né? Então, tem sim uma semelhança bastante aí com violão ou com qualquer outra coisa que você vai se aprofundar, né? Não vai dar para você entender tudo na primeira É que aula. com o tempo, eu concordo com o senhor, com o tempo eu chego lá. Mas o que nós não temos é tempo agora, né? Esse que é o problema. E assim, é importante que vocês entendam que existe uma lógica matemática por trás desses algoritmos e que é isso. Então, o objetivo aqui da aula é mais discutir a lógica que está por trás do que cobrar que vocês consigam fazer isso tudo do zero, entendeu? Acho que é importante saber que isso, para mim não faria sentido eu vir aqui só falar para vocês, ó, aperta esse botão e o negócio funciona, né? Não faz sentido. É importante saber que tem uma lógica e com o tempo essa lógica vai ficando mais natural, né? Mas é importante saber que tem e ter contato com ela, entendeu? Então, o senhor não vai pedir
nas verificações aí, para a gente desenvolver um programinha nesse sentido, né? Não. Ah, legal, legal. É importante só aqui para vocês saberem que tem e que é assim que funciona, mas eu não tenho nenhuma pretensão de achar que vocês, só com essa conversa que eu estou tendo aqui, vocês vão conseguir desenvolver o modelo, tá? Uhum. Mas é Ótimo. importante entender que tem uma lógica, que esse programa que está otimizando uma função, por mais que você não saiba calcular a derivada exatamente, saber que tem uma derivada por trás, saber que tem um processo, né? Tem uma estrutura matemática por trás da inteligência artificial. Acho que essa é a coisa mais importante aqui da disciplina. Todas as aulas eu estou tentando mostrar que um algoritmo de inteligência artificial é um algoritmo de otimização. Uhum. Tá certo, Luiz. Então, muito obrigado. Tá, então assim, pode ficar tranquilo que na prova eu não vou pedir nenhum desses códigos, embora os códigos estejam todos aqui, tá? E é importante entender essa lógica, entender que aqui está acontecendo uma otimização. O que significa aprender, que encontrar os parâmetros, essas coisas eu vou pedir na prova. Agora, para você fazer não vou pedir para você fazer nenhum código e também não vou pedir para você fazer nenhuma conta, tá? Mas é importante saber que códigos e contas existem e que eles estão nesse processo, tá bom? Então, o segundo exemplo é a previsão do preço das casas. O legal aqui desse segundo exemplo é que, ao invés de eu ter uma só variável, eu tenho mais de uma. Isso é legal, porque, assim, na prática é isso que a gente tem que conviver, mas isso dificulta porque a gente não consegue visualizar, né? Acho que aqui a gente tem duas variáveis e uma variável extra, então já não consigo mais fazer aqueles gráficos. E isso ilustra bem uma coisa que a gente encontra bastante em inteligência artificial, que é o seguinte: nem sempre a gente entende perfeitamente tudo o que está acontecendo, nem sempre a gente vai conseguir desenhar. Aqui, com 3 parâmetros, com muito esforço, acho que a gente consegue entender o que está acontecendo, mas, por exemplo, aqui nesse modelo que eu estava mostrando do estacionamento, essa imagem aqui do carro, ela tem milhares de pontos, né? Porque são multiplicado por 3, são milhares de pontos. Eu não vou conseguir nunca visualizar isso para poder entender exatamente o que o meu modelo está levando em conta para poder decidir que ali tem um carro ou não. Então, acho que é assim, importante a gente também lidar com isso. Beleza? Então, assim, o que é importante aqui dessa discussão e que a gente tem que falar sobre regressão para encerrar essa parte aqui da aula? Primeiro, o que é uma regressão? Regressão é um problema em que eu vou tentar prever um número real. O número real pode ser um lucro, que aí vai ser dinheiro, né? Dólar, reais, sei lá, alguma moeda. Ou pode ser, por exemplo, o preço de uma casa, que também é um número real, também vai ser algum valor em alguma moeda. Esse vai ser sempre um número real, né? Uma casa pode custar 1 milhão, pode custar 100 mil, pode custar 58.679,14 centavos, sei lá, pode ir até os centavos. Então, sempre que a gente tiver essa previsão com números reais, a gente vai chamar esse problema de regressão. Tudo bem? Essa acho que é a primeira coisa aqui que a gente tem que entender. A segunda coisa é que esse problema também é um problema de otimização, que eu vou tentar fazer a minha previsão ser o mais precisa possível. Ou seja, o valor que eu vou encontrar aqui para minha previsão, ele precisa ser o mais próximo possível do valor que eu vou encontrar. E o que o meu algoritmo de aprendizado vai fazer é tentar diminuir esse erro. Esse erro aqui nessa figura seria uma linha aqui, ó, com a distância daqui até a minha reta, que é o valor que eu estou prevendo. Então, eu estou prevendo aqui esse valor, que está aqui dentro da minha reta, mas o valor real seria aquele. É muito difícil a gente criar ou desenvolver um modelo que não produza erro, porque a gente nem sempre entende todas as variáveis que estão envolvidas num processo. Então, o que esse erro diz é que, sei lá, pode ter uma oscilação aleatória, né? Uma pessoa pode... Filho, papai está em aula, tá bom? Só um pouquinho.
Pode ter uma oscilação aleatória naquele dia que as pessoas decidiram tomar ou não tomar sorvete. Pode ser que tem outra variável além da temperatura que está impactando aqui no meu lucro. Sei lá, pode ser que tá um dia quente, mas não sei, é um feriado ou não é um feriado. E todas essas coisas eu não estou capturando porque eu só estou medindo uma variável. Então, todas essas coisas fazem o meu modelo errar. Tem as oscilações aleatórias, tanto as oscilações aleatórias quanto as outras variáveis que eu não estou capturando. Tudo isso contribui para que haja um erro aqui. E sempre vai haver um erro. O objetivo do algoritmo de aprendizado é encontrar os parâmetros que eu tenho o menor erro possível. Que a outra coisa que a gente precisa falar aqui nessa história de previsão é que nem sempre, só porque o meu modelo está acertando, significa que tem algum mecanismo de causalidade, ou seja, que uma coisa leve à outra. Para esse exemplo aqui da temperatura, e também no exemplo da casa, faz sentido que o aumento da temperatura faça aumentar a venda de sorvete. Mas a gente tem um monte de correlações espúrias documentadas na literatura. Então, por exemplo, tem um indicador econômico nos Estados Unidos que ele é muito correlacionado com quem vence o Super Bowl, lá, aquele negócio de futebol americano. Então, não é só porque o negócio funciona nos dados que ele funciona como modelo daquilo, sabe? Daquilo, modelo filosófico para explicar aquele fenômeno. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre a gente sabe se uma coisa realmente leva a outra, e a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de conclusão. E aí o pessoal da área chama esse problema aí de que a correlação não indica causalidade, ou seja, não é só porque uma variável está altamente correlacionada com a outra, como essas duas aqui estão, ou seja, eu consigo usar uma para prever a outra, que uma coisa leva a outra, tá? Pode acontecer flutuações estatísticas aí que levam a gente a pensar que uma coisa que faz uma coisa parecer que está correlacionada com a outra, tá bom? Então, isso é uma coisa que, quando a gente está trabalhando, a gente precisa tomar cuidado. Beleza? Então, esse é o primeiro modelo. É um modelo linear, mais simples, ele tem poucos parâmetros, ele é fácil de entender, e é isso. E aí, um outro modelo que a gente vai estudar aqui na aula, eu acho que vocês já ouviram falar, né? É o modelo chamado de rede neural. Vocês já ouviram falar, né, em rede neural, né? Então, o que é uma rede neural? Uma rede neural é uma rede, ou seja, uma estrutura de conexões entre coisas. Então, assim, o que é uma rede de computador? É um monte de computador ligado no outro, então aí a gente vai chamar essa estrutura de rede. Então, aqui a rede neural o rede vem disso, né? Uma unidade ligada na outra, e que a unidade básica é um neurônio. E o neurônio, ele foi inspirado no neurônio que a gente tem no nosso sistema biológico, ou no sistema dos animais, né? Mas não significa que ele é exatamente uma cópia do neurônio que a gente tem lá dentro do cérebro, tá? É um nome que as pessoas resolveram usar lá no começo para indicar que o que eles estavam fazendo tem uma inspiração, né, no sistema nervoso biológico, mas não é exatamente o sistema nervoso, tá? Não é um modelo preciso do sistema nervoso. Não é o objetivo C e ele não é, tá bom? Então, isso é uma rede neural. O que essa unidade de processamento faz? Ela vai fazer duas operações. Uma é uma operação linear, igualzinho do modelo linear, e depois uma operação não linear. Então, o modelo linear, de certa forma, ele é um subconjunto aqui do neurônio. Porque a primeira parte aqui do neurônio, esse Zzinho aqui, é o modelo linear. Então, aqui vocês estão vendo, é uma função linear. Eu estou pegando cada um dos meus parâmetros W e multiplicando com X, e aqui eles são dois vetores, por isso que está aparecendo dessa forma, mas é como se tivesse
a mesma equação lá de cima, W0 vezes x0, W1 vezes x1, somando, e um outro parâmetro livre aqui que a gente, na rede neural, resolve chamar de B e não de W. E é isso, tá? Então, ele tem uma parte que é o modelo linear e uma outra parte que é uma função não linear. A função não linear pode ser várias funções, tá? Por exemplo, essas três que eu coloquei aqui, sigmoide, tangente e hello. Mas o poder do negócio acontece, né? O poder de representação e de previsão acontece à medida que eu combino essas unidades com outras unidades. Então, aqui, ó, esses A's aqui, A2, A3, A1 e A com 3 em cima, todos eles aqui são neurônios e eles estão interligados entre si. E aí, à medida que eu faço essa combinação desses neurônios, eu consigo representar e aprender coisas que um neurônio só não faz. Então, a rede neural é um modelo que explora muito o que a gente ganha combinando coisas. Do mesmo jeito que uma pessoa sozinha vai conseguir produzir uma determinada coisa, se eu coloco duas pessoas, pode ser que eu produza mais do que essas duas pessoas fazem sozinhas. Isso acontece em um monte de coisa, né? Em um monte de sistemas complexos. Uma rede neural com neurônio não é a mesma coisa que... Uma rede neural com 2 neurônios não é a mesma coisa que 2 redes neurais com um neurônio só. Existe um ganho que vem dessa combinação de neurônios, tá? Essa é a grande ideia aqui do negócio. Então, uma rede neural, ela tem um ganho de representação e de aprendizagem que vem dessa interligação de neurônios. Então, você tem um neurônio só que tem um poder de aprender determinadas coisas quando eu combino vários neurônios e aí o meu poder de representação e de aprendizado aumenta. Então, a grande sacada aqui da rede é explorar esse ganho da complexidade, né? À medida que eu aumento o tamanho, eu também aumento o que eu consigo fazer. E aí, essa rede ela é organizada em camadas. Aqui eu tenho 3 camadas, uma camada de entrada, uma camada a gente chama de oculta e uma camada de saída. E mais assim, eu poderia criar mais e mais camadas. Não sei quantos aqui já ouviram falar num negócio chamado Deep Learning. Já ouviram falar? Tem alguém que já ouviu falar em Deep Learning? O que significa ser Deep aí? Significa que é uma rede que tem mais do que 3 camadas. Ou seja, eu vou colocar uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima e por aí vai. Modelos mais recentes, modernos, tem muitas camadas. E aí que vem o Deep Learning. Então, é uma rede que vai explorar esse poder de interconexões. E aí, como é que eu faço esse monte de interconexões? Eu vou criando essa minha rede com muitas e muitas camadas. Porque esse ganho de aumento de escala, ele é maior à medida que eu vou criando mais camadas do que eu coloco mais unidades no mesmo número de camadas, entenderam? Então, o Deep Learning é um modelo, é uma rede neural que tem mais do que 3 camadas aqui. À medida que eu vou aumentando, eu vou ter um ganho aqui de representação maior. Mas à medida que eu vou aumentando também, eu vou ter mais parâmetros, etc, etc. Vou precisar ter mais dados e por aí vai. Entenderam qual que é a lógica aqui? Então, eu tenho várias unidades de processamento. Essas unidades aqui a gente resolveu chamar de neurônio, quer dizer, a literatura, né? Chama de neurônio. E esses neurônios estão interconectados entre si. Estar interconectado significa que que a entrada de um recebe a saída do outro. Então, esse A3 aqui que eu estou passando o mouse, a entrada dele vai ser a saída desse A1. Tá? Ele também vai receber aqui, o A3 vai receber a saída do A2 e a saída do A3. E aí, essa interconexão em camadas, que a entrada de um quer dizer, a saída de um é a entrada do outro, traz um ganho enorme aqui de representação e de tipo de função que a gente consegue prever. Pode falar, José. Desculpa, professor, que o meu desconhecimento é que o Deep Learning, eu não sei como que escreve isso aí.
Você pode dar uma soletrada para nós, por favor? Vou colocar aqui no chat, ó. Faz favor. Deep Learning, aprendizado profundo, tá? Tá. Agora é que eu não sou bom em inglês, então Não, eu, tranquilo, acho que foi erro meu, tá? eu Aprendizado mais profundo. leio do que eu ouço. Tá? Não, tranquilo. É o aprendizado profundo. O que significa aprendizado profundo? Significa que eu tenho uma rede neural. Então, os algoritmos de aprendizado profundo são algoritmos têm redes neurais, os modelos são redes neurais, mas eles têm mais do que 3 camadas. Eles vão ter várias camadas aqui, tá? É isso. É isso que é aprendizado profundo. A gente vai ver um exemplo aqui de aprendizado profundo com imagem, que talvez seja o primeiro problema de imagem. O primeiro problema de resolução de imagem com rede neural que as pessoas normalmente estudam. É um problema de classificação de dígitos. Vocês conseguem ver aí que eu tenho vários números, né, escrito à mão. Conseguem ver? Eu tenho um 7 aqui, eu tenho um 5, tenho outro 7, um 6, um 4, um 0. Da onde veio isso? Nos anos 90, e assim, talvez tenha alguém na sala aqui que seja tão antigo quanto eu para entender isso, né? Nos anos 90, a gente mandava Ou carta. mais. Ou mais. A gente mandava carta, né, José? Você já mandou carta, né? Sim, já mandei carta, sim, já passei fax. Então, quando você mandava carta, assim como eu mandava carta, a gente, no envelopinho, tinha uns quadradinhos que a gente colocava à mão os dígitos, lembra? Do Sim, CEP. sim. Nos anos 90, o Lecan, que foi o cara que criou isso que a gente vai estudar, esses dois modelos que a gente vai estudar aqui na aula de hoje, ele hoje é o chefe de IA do Facebook, tá? Mas na época ele era professor no Canadá, na Universidade do Canadá, e aí ele queria automatizar o sistema do correio, para ele olhar para aqueles quadradinhos e falar, olha, isso daqui é um 7, isso daqui é um 5, tananã, vai ser esse CEP, então vai para uma esteira que vai para lá, e aí o correio conseguia distribuir as cartas, entenderam? Da onde veio essa aplicação aqui? Então, cada dígito desse daqui que a gente está vendo, ele é um número daqueles quadradinhos da carta, tá? E aí, o que o Lecan queria fazer era criar um modelo para conseguir pegar essa foto aqui e conseguir automatizar a esteira lá do correio. Tá bom? E é isso que a gente vai ver. A gente vai ver dois modelos. Um é uma rede neural, que é esse que eu estou mostrando aqui. E o outro é uma outra... Quer dizer, a gente só vai ver a rede neural mesmo, não vou mostrar o outro, não, verdade. Só a rede neural. A gente vai ver o modelo, que é uma rede neural, para fazer essa previsão. E aqui a gente tem um código que faz o treinamento do modelo. O que que significa treinar o modelo, gente, para a rede neural? Significa encontrar cada um dos parâmetros. Vamos olhar aqui no nosso desenho. O que são parâmetros? Os parâmetros são esses Wzinhos e esses Bs aqui. Então, o que significa? Na hora que eu estou treinando, eu estou procurando que valor eu tenho que colocar aqui e aqui, para que a minha saída dos números seja o mais próxima possível. Então, ele tem que olhar para essa imagem aqui falando, olha, isso daqui é um 7, isso daqui é um 5, isso daqui é um 7, isso daqui é um 6, isso daqui é um 4, isso daqui é um 0. E é isso que esse código aqui faz. Essa é a parte aqui do treinamento. Eu vou treinar aqui para cada uma das épocas. Essa é a minha função que faz o treinamento. Essa daqui, treino. O que ele faz é otimizar a função para que ela tenha o menor erro possível. E no final, a gente tem essa previsão aqui. Observem que tem números que são... nesse caso aqui, os números que foram selecionados são até fáceis de entender. Mas para todos esses números aqui, o algoritmo não errou nenhum. Estão vendo? Ou seja, ele conseguiu encontrar os parâmetros para poder resolver esse problema. Então, o algoritmo vai receber essa imagem e vai falar, é um 9. E o certo é um 9. Ele vai receber essa imagem e vai falar, é um 1, e o certo era um, e por aí vai. Conseguiram entender aqui a essência desse negócio?
Então, o que é que o algoritmo de treinamento faz? Ele vai otimizando, encontrando quais são os melhores parâmetros W e B que ele vai colocar em cada neurônio da minha rede neural para que eu acerte o máximo possível. Observe aqui, ó, a cada etapa do meu treinamento, o meu erro diminui, ele começa com 0,25 e ele cai para 0,002. Significa que o meu algoritmo está realmente escolhendo parâmetros melhores, ou seja, ele está aprendendo. No final, a acurácia, ou seja, o acerto do meu modelo é de 98%. Então, eu fiz aqui simples, né? Sem muita complicação. É um código. Assim. Olhem isso aqui. Esse é o código que eu fiz para poder treinar a rede neural. São só essas linhas. Código bem pequeno. E mesmo esse código pequeno, rodando aqui dentro do Google Colab, consegue fazer essa previsão, consegue otimizar com uma taxa de acerto de 98%. Se a gente melhorasse um pouco aqui esse modelo, fizesse esse modelo ser um pouco mais complicado, a gente vai conseguir uma taxa de acerto de 99%. Mas o objetivo aqui não é construir o melhor modelo para esse problema, é mostrar para vocês que a gente consegue resolver esses problemas de previsão, seja ele de regressão ou de classificação, usando algoritmos de redes neurais e tentar mostrar para vocês como é que é a cara de um código para esse problema. Por mais que vocês não vão, eu não vou esperar que vocês, só com essa discussão que a gente tem aqui, vocês consigam desenvolver os seus próprios algoritmos, né? Acho que precisa continuar um pouco mais, né, nessa discussão para a gente chegar nesse ponto, mas pelo menos vocês sabem como é e que não é nada de outro mundo. O que eu estou fazendo é definindo um conjunto de parâmetros aqui, ó, eu vou ter 400 neurônios, porque a minha imagem é 20 por 20 de entrada, 256, depois eu vou ter 128 e depois eu vou ter 10 neurônios de saída. É só isso, eu vou ter 256 neurônios, depois mais 128, depois 10, e os meus 400 são da minha imagem de entrada, e só isso. Definir que isso daqui é a arquitetura da minha rede, e depois vai ter um algoritmo padrão aqui de treinamento que vai tentar fazer encontrar os melhores parâmetros para isso ter a melhor taxa de acerto possível e o menor erro possível. Ao fazer isso, para esse caso, a gente consegue uma taxa de acerto de 98%. Assim, eu gostaria mesmo, assim, o objetivo aqui dessa discussão é mostrar para vocês qual que é a lógica desse negócio, o que significa, de fato, e não só conversar, né? Mostrar mesmo, ó, de fato, treinar uma rede neural significa encontrar os melhores parâmetros. Olha aqui, ó, eu estou encontrando os melhores parâmetros. E olha como é que funciona esse processo. E é isso que é treinar, é encontrar e a cada hora ir melhorando encontrar os parâmetros que melhoram aí, ou seja, que diminuem o meu erro, como eu estou mostrando aqui. Ficou claro isso? Esse objetivo acho que a gente pode considerar como alcançado ou não? Vocês acham que eu preciso fazer alguma coisa a mais? Tem alguma coisa que vocês acham que não ficou bem explicada? Pode me pedir que eu melhoro aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Professor, é o seguinte, essa coisa tudo é nova eu acredito, para mim e para muita gente, né? Eu estou captando realmente porque eu tenho passagem por vários cursos de lógica, né? E tem me dado bem neles. E também tem curso de programação em algumas linguagens aí, inclusive arcaicas já, né? Então, está dando para a gente entender o direcionamento da coisa, né? O que a gente não dá para entender ainda é como é que se processa, né? Esse processamento só dá para entender assim
Se eu pegar aquela rede neural lá e pegar um histograma lá de esse Kawajima e fazer ligações entre cada processo, eu vou ter uma rede neural, né? Então, baseado nisso, fica fácil para mais fácil para a gente entender como é que desenvolve a rede neural, né? Mas agora fazer, a gente tem que debruçar um bocado mais em cima dos apostilos aí e das revisões da aula. Fazer é um negócio que vou ser bem sincero, é complicado mesmo, tá? É difícil de, de fazer sem fazer, né? E que tem outras coisas, né? Eu escolhi aqui para esse curso fazer tudo usando um framework que é o que é o mais utilizado hoje, né, em 2025, que é o PyTorch. Então, tá tudo em PyTorch. Aí, assim, uma coisa é você entender a teoria do negócio, outra coisa é você transformar essa teoria num código prático, né? Para transformar, eu usei o framework que é mais usado tanto na academia quanto na indústria, que é o PyTorch. E tem outros jeitos de fazer. Então, estou falando isso porque, assim, esse não é o único jeito de fazer, tá? Então, não significa que esse é o único jeito de fazer rede neural. É o jeito que é mais utilizado. Se você for olhar nas empresas, como as pessoas em geral fazem, que trabalham com desenvolvimento, todo mundo faz desse jeito aqui que a gente está vendo na aula. Mas existem jeitos mais tranquilos e mais simples, como, por exemplo, esse jeito aqui, desse site que eu mostrei para vocês. Aqui, a única coisa que eu precisei fazer para treinar a rede neural foi subir essas imagens todas para cá. Então, dei um Ctrl+C e colei aqui. Vim aqui no Upload, né? E selecionei as imagens, selecionei as outras e mandei treinar o meu modelo. No final, ele também reduziu a minha taxa de erro e ele também conseguiu identificar. Estão entendendo? Tem vários jeitos de você fazer alguma coisa. Nesse jeito aqui, fica tudo escondido, né? A gente não sabe exatamente qual modelo ele está utilizando e como é que ele está fazendo. A gente consegue mudar aqui no máximo a quantidade de épocas ou quantas etapas eu vou passar ali, quantas vezes eu vou passar pela minha base de dados inteira e o tamanho do conjunto de dados que eu vou analisar um de cada vez. Só isso. O resto fica tudo escondido e a gente não sabe o que está acontecendo. Isso é bom porque esconde a complexidade de alguma coisa, mas isso é ruim porque a gente não sabe exatamente o que está fazendo. Por outro lado, que é o padrão que é utilizado na indústria, a gente precisa especificar e ver tudinho que está por trás. Nesse caso aqui é ruim porque eu também não vou conseguir entender tudo que está por trás, eu vou ter que aceitar que muita coisa ali eu não vou conseguir entender. Então, eu tentei aqui nessa aula mostrar que tem esses dois caminhos, não tem só um jeito de treinar a rede neural, fora esse site aqui, existem outros, como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, que chama RoboFlow. E aí, aqui dentro do RoboFlow, a gente pode também desenvolver modelos para imagens. E aqui no RoboFlow é muito parecido com aquele outro site que a gente vai colocando as imagens aqui, vai com o mouse desenvolvendo o modelo, embora aqui a gente também possa tirar o código daqui e mandar lá para o Google Colab, e aí fica parecido com esse daqui também. Então, na prática, a gente está ainda sem saber mais ou menos, sem ter definido exatamente como se faz. Na indústria, a gente usa isso, mas existem várias formas de você treinar uma rede neural. Ferramentas como o MATLAB permitem treinamento de rede neural e por aí vai. Eu acho que a tendência é que esse processo passe a ser incorporado, né, dentro de várias outras ferramentas, porque todo mundo está vendo que isso pode ser utilizado em vários cenários. Então, quem sabe no futuro o Excel ou o sucessor do Excel já treine uma rede neural e você lá dentro do Excel vai poder treinar. Você sabendo a teoria do que está por trás, você vai conseguir usar essas diferentes ferramentas. Dependendo de cada uma delas, você vai ter que estudar mais uma coisa ou outra. No caso dessa primeira, não tem muito o que estudar, né? Só tem esses dois parâmetros aqui para você mexer.
no caso do que a gente viu aqui, tem um monte de coisa que vai depender do framework que você vai utilizar, então aí vai exigir um pouco mais. Mas é aquela coisa, né, que você comentou sobre a música, né? É como se fosse uma cebola, né? Você consegue ver isso em várias camadas, e aí você, à medida que você vai passando o tempo, você vai conseguindo ver que tem umas camadas mais profundas, né? Com mais coisa, que você vai conseguir ter um poder maior. Mas aqui, de novo, gente, eu não estou com nenhuma pretensão de encerrar esse assunto, tá? Esse é um assunto vasto. Todo dia sai um artigo novo sobre, pelo menos um artigo, né, de inteligência artificial, de um modelo novo, de uma técnica nova, um novo jeito de treinar, um novo jeito de você gerar novos dados, um novo framework. E eu já peguei, pelo menos, desde que eu cheguei na UFMT, eu cheguei na UFMT em 2014, pelo menos uns 4 frameworks que eram padrões da indústria e deixaram de ser até a gente chegar hoje no PyTorch. Então, eu não sei se o PyTorch vai ser a solução definitiva, não sei se daqui a um ano ou dois a gente não vai ter um outro framework, etc. Então, essa coisa é um mundo de novidades, a cada hora a gente vai ter uma coisa nova, então também não adianta eu vir aqui explicar tudo, porque pode ser que o ano que vem tem um outro framework, você ia ter que entender também o outro framework. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, esse daqui não é um curso para encerrar o assunto da inteligência artificial, pelo contrário, é um curso para começar o assunto. E aí são anos, né, para a gente conseguir entender exatamente uma parte das coisas que tem, mas eu acho que esse daqui é um bom começo, tá? Era isso que eu queria falar para vocês, eu queria mostrar, eu não queria só falar assim, ó, rede neural é isso, não queria vir aqui só e mostrar uma coisa visual como o RoboFlow, vou colar também isso daqui no chat, alguém... Alguém perguntou, acho que foi o Carlos, sobre OCR. Eu acho que eu nem vi, já faz tempo, né, Carlos? Você perguntou isso sobre os dígitos. Um pouco o OCR, sim, tá? OCR é reconhecimento de caracteres, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas é isso, é um pouco de OCR, sim. E a gente pode ter uma rede neural para fazer OCR. Se vocês entrarem nesse site aqui, como por exemplo o RoboFlow, que eu mostrei, vocês vão ver um monte de exemplo de problemas de aprendizado supervisionado. Detecção de pessoas, detecção de objetos, detecção de carros, problemas na indústria, em esportes, tem um monte de aplicações e eu recomendo que vocês deem uma olhada, entrem aí no site, deem uma olhada em aplicações e para vocês terem ideia de coisas que vocês podem fazer lá no serviço de vocês ou onde vocês estão para aplicar esses algoritmos. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo que a disciplina já tiver acabado, vocês estiverem querendo, né, implementar isso, não se avestem não, pode mandar um e-mail aí para mim, contando o que você está tentando fazer, que eu me comprometo a ajudar vocês a tentar criar alguma solução de inteligência artificial. Eu entendo que essas 3 semanas aqui são muito pouco para a gente conseguir desenvolver alguma coisa, tá bom? Mais alguma coisa? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer. É o seguinte, na aula passada, eu participei com perguntas durante a aula, está gravado lá. Mas eu esqueci de registrar a presença, né? Eu não sei como que eu faço isso, como que eu resolvo. Ah, entendi. Na aula passada, É, eu vou conversar com o pessoal que cuida da gestão lá se tem alguma coisa que pode ser feita, tá? por Porque gentileza. eu não consigo fazer nada, entendeu? Eu não tenho acesso a nada administrativo da disciplina. É que eu não sei. Bom,
Até agora não entendi aonde que eu recorro às coisas. Mas Eu tá acho bom. que tem que conversar com a coordenação, que eu acho que foi eleito agora há pouco tempo, não sei nem se já assumiu, que foi o professor Alexandre, né? É, Eu sei que eu votei há pouco tempo, votei nele, era não é o segredo, único, o único era o candidato, único, né? o único candidato, então não é segredo quem a gente votou, né? Ah, Então, eu vou mas tentar falar. independente, é uma pessoa muito boa, tá? Não é só uma brincadeira aí de candidato único, mas eu acho que é eles que resolvem essas coisas. O meu painel aqui no Ava não me permite fazer nada, é só acessar os links e antes de começar o curso eu consigo ver as respostas para ver se está tudo funcionando, entendeu? Mas depois eu não consigo ver mais nada. Não, obrigado pela informação. Aí eu vou tentar falar com ele. Tá, então tá bom. Pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês de inteligência artificial. Essa é uma área que eu trabalho há bastante tempo, então eu trabalho isso desde quando estava na graduação, em 2006, eu acho que eu comecei a trabalhar com isso, a gente já está em 2025, né? Então isso já meio que entrega um pouco a minha idade, né? Eu não sou mais nenhuma adolescente, né? Já estou desde 2006 trabalhando com isso, então já fiz bastante coisa. Atualmente eu coordeno um projeto grande nessa área de inteligência artificial, principalmente com imagem. A gente tem uma van, não sei se vocês já passaram por ela. Esses dias ela estava dentro da UFMT, uma van preta, cheia de sensor que a gente tem para monitorar a rodovia. E a gente tem câmera, tem sensor, tem laser, tem um montão de coisa para poder entender se tem trinca, pavimento, buraco no pavimento e etc. Se tem placa faltando, mata alto, mata baixo. São as coisas que a gente faz. É um projeto bem grande. E eu sei que as coisas estão sempre evoluindo. Toda semana a gente tem uma coisa nova para poder estudar. Eu continuo tendo que aprender um monte de coisa nova. Então, eu estou falando isso para falar para vocês que, embora eu tenha bastante experiência, já estude isso desde 2006, vai fazer 20 anos que eu tô nessa jornada, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Então, não vai ser diferente com vocês que estão começando agora. Então, acho que é isso, né? Essa é a mensagem final aqui da disciplina. Foi um prazer, né, ter conversado com vocês aqui sobre essa coisa que eu realmente gosto bastante de inteligência artificial. Se vocês quiserem desenvolver alguma coisa num projeto, num TCC, ou no próprio serviço, eu acho que dá para aplicar inteligência artificial em tal coisa, não se aveste, me mande uma mensagem, eu estou aqui à disposição. Acho que o Carlos perguntou ali no chat se tem pós em A. É, eu não sei se tem pós em A lá no C, eu sei que no BCT existe uma proposta, né, para fazer um curso segundo ciclo em A, e eu sou professor do mestrado em engenharia elétrica e que eu oriento projetos em inteligência artificial. Então, se alguém quiser fazer mestrado em A, pode me procurar, me mandar uma mensagem, que aí pode ser, quem sabe, né, ser o meu aluno aí de pós, mas é pós-mestrado aqui na UFMT mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida? Então, gente, se não tiver nenhuma dúvida, eu fico aqui à disposição de todo mundo. Desejo aí um bom resto de curso para vocês. E se eu puder ajudar em alguma coisa, pode me mandar um e-mail, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Agora um monte de dúvida. Obrigado, professor. Uma boa noite. Se tiver dúvida, gente, durante aqui a disciplina, pode me mandar um e-mail. Me manda lá, coloca todas elas no e-mail. Eu prometo responder, tá? Pode ser que demore um pouco, porque se a gente sabe, né, a correria do dia, mas eu paro uma manhã lá e respondo, tá? Pode me mandar e-mail, tá bom? Abraço, tchau, pessoal.